apresentar aqui para o pessoal um slide. Perfeito. Já pode compartilhar, já começou. Sim, e boa aula a todos. Obrigada. Ok? Vamos lá. Can you see it, people? Vocês conseguem ver, gente? Yes? Yes, great. Let's put it bigger. Vamos fazer isso aqui um pouquinho maior, que vai ficar melhor. Ok? All right. Então, aqui, ó, estamos nesse curso, né, do IF no Enem, e eu vou falar rapidamente, gente, sobre algumas características antes da gente fazer a prova, tá? Porque são as estratégias de leitura que, na língua inglesa ou em qualquer outra língua estrangeira, elas se fazem necessárias antes de fazer a prova, tá? Então, gente, antes de tudo, a gente tem que fazer esse pre-reading aqui, que é uma pré-leitura, né? Que é uma antecipação, olhando para o todo. Nem sempre vocês têm tanto tempo assim. Então, a pré-leitura, o que é uma pré-leitura, Bia? É você observar aqueles elementos que formam o texto. Se tem imagem, se tem gráfico, se tem tabela, olha o título, veja o subtítulo, de onde foi retirada a referência, porque isso aí já vai te dar muita informação, certo? Do que se trata o texto, aquele texto foi retirado de onde? Qual é aquele gênero? Né? Observação de gênero textual, de marcas gráficas, da própria organização do texto, dos cognatos. Que são cognatos, Bia? São aquelas palavras estrangeiras que são semelhantes ao nosso idioma, tá? E também ter cuidado com os falsos cognatos, tá? Mas, Bia, como é que eu vou saber? Olha, na internet, gente, facilmente vocês encontram lista de falsos cognatos. Não chega a ser lista grande, vocês observem as palavras mais importantes, aquelas que são mais usadas. Né? Tem umas que quase não são faladas, mas tem umas, por exemplo, vou dar um exemplo, parents. Parents não são parentes, são pais, né? Então, isso aí é uma palavra, assim, do dia a dia. Da mesma forma, o verbo push, que não é puxar, é empurrar, né? College, que não é colégio, né? Mas é o ensino superior. Então, esses cognatos, falsos cognatos, vocês encontram facilmente a lista na internet. Recomendo, tá? Mas a observação dos cognatos, que são essas palavras estrangeiras semelhantes ao nosso idioma, do título, vão nos ajudar, porque vai nos orientar no processo de antecipação de informações e também das intenções do leitor e do autor, porque às vezes o autor ele quer te induzir a fazer uma certa leitura, por isso que é bom ver quem escreve a referência, de onde aquilo foi retirado, né, a função daquele texto, né? Então, a observação de imagens, a contextualização, né, eu acho que vocês já ouviram falar que é muito importante tentar contextualizar, porque às vezes o contexto te dá o significado de palavras que talvez vocês não saibam, né? E isso tudo aí é estratégia de leitura e nos ajuda. Nesse momento, a gente vai usar a estratégia de scanning. O que é scanning, Bia? Scanning é escanear. Quando você escaneia, né, você vai lá procurar, vai lá atrás daquela informação específica no texto. Então, observem que eu coloquei aqui o título e eu vim direto para a pergunta. Já é
para ensiná-los a escanear o texto. Ao invés de você ler o texto nos mínimos detalhes, você vai primeiro olhar a pergunta, certo? Olha a pergunta e vai para o texto com o objetivo de encontrar essa resposta. É assim que a gente faz uma prova de inglês do Enem ou qualquer outra. Assim que você também não tenha muito tempo, você usa a estratégia de scanning, tá? Então, o texto, o título é I too, certo? Então, aqui, ó, isso aqui é algo que é bem conhecido, né? No inglês, a gente aprende bem no comecinho, que quer dizer também, ele é colocado lá no finalzinho da sentença. I like English, he likes English too. Então, I é o pronome, que a gente sabe, né, que é eu. Então, a pergunta é, Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu I Too em 1932. No poema, a personagem descreve uma prática racista. Opa, então já tem informação de que provavelmente esse texto ele vai abordar racismo. A gente já conhece sobre o tema, né? Já tem esse conhecimento do tema. Então, ele descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de... Então, provoca na pessoa, né, na personagem, esse poema, eu vou procurar no poema que tipo de sentimento esse poema deve provocar na personagem. Será que é de coragem, pela superação? Será que é de vergonha, pelo retraimento? Será que é de compreensão, pela aceitação? Será que é de superioridade, pela arrogância? Será que é resignação, pela submissão? Bom, então, o que eu estou procurando no texto? Um sentimento provocado, né, por uma prática racista. Então, beleza, vamos lá. Vamos lá ao tema. I too sing America. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow I'll be at the table when company comes. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen. Then, besides, they will see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. Forte, hein, gente? Muito forte, certo? Então, vejam que ele está dizendo, ó, que canta, né, Sing America. Opa, olha aqui o verbo to be, tá vendo por que vocês estudam tanto o verbo to be, gente? Olha aqui, ó. Quem é que ele se considera? Olha aqui, vocabuláriozinho de família, estou trabalhando isso com o pessoal do Inglês 1. É aquele irmão, né, mais escuro, né? Mas ele também canta América. E o que eles fazem? They send me, send é um verbo comum, porque tem muito a ver com informática, né, que a gente tem usado muito. Eles me enviam para fazer o quê? Comer na cozinha. Opa! Prática racista, né? Quer dizer que você não pode comer aqui porque seu lugar é na cozinha, né? When company comes, quer dizer, quando chega, né? Companhia, então você vai comer na cozinha, né? Você é o irmão da pele mais escura. And what does the person do? But I laugh. Ó, olha o but aqui, ó. Muito importante prestar atenção às conjunções, hein? Porque as conjunções, elas estabelecem o sentido entre as orações. Então, aqui eu tenho uma afirmativa de que essa pessoa é enviada para a cozinha, quer dizer, ela deveria ficar com raiva,
Mas essa conjunção aqui, ó, ela vai me dar uma ideia oposta, e dá mesmo, né? Mas o que que acontece? Ela dá gargalhada, I laugh. And eat well, e come bem. Aproveita que está na cozinha, né? Assim, quando tem festa, come o que tem de melhor lá na cozinha. Então, já que ele vai para lá, o personagem vai para lá, vai rir, come bem, and grow strong. Strong, né? Forte, cresce forte, certo? Então, a intenção é humilhar, mas essa pessoa, ela pega esse momento e ela cresce, né? Ela ri, ela come bem, ela cresce forte. Tomorrow I'll be at the table. E essa pessoa aqui, ó, ela é uma pessoa positiva. Ela tá pensando que amanhã, o que que vai acontecer com ela? I'll be at the table. Eu estarei à mesa. Tá? Eu não vou mais para a cozinha. I'll be at the table. Até que esse poema ele tem um vocabulário bem acessível, né, gente? When company comes, quando chegar a companhia. Quer dizer, quando chegar alguém de fora, né, nesse momento, amanhã eu estarei à mesa. Eu não vou para a cozinha. Mas quando essa pessoa foi, personagem, ó, personagem não ficou lá chorando, não. Riu, comeu bem e cresceu forte. Nobody will... Ó, isso aqui é futuro, tá vendo? Nobody will dare say to me. Ninguém vai ousar, dare é ousar, né? Ousar me dizer, eat in the kitchen. Ó, isso aqui é imperativo, tá? Coma na cozinha. Então, ninguém vai fazer isso, certo? Besides, além disso, they will see how beautiful I am. Ó, futuro de novo, verbinho fácil, see, né, que é ver, eles verão como eu sou bonito. And be ashamed. Isso aqui talvez vocês não conheçam, mas é sentir vergonha. Shame on you, que vergonha. Shame on you, né? I am ashamed, eu estou envergonhado. Então, eles verão, né, como eu sou bonita e terão vergonha. I too am America. Então, ele também, o personagem também é América. E aí eu volto para a pergunta. A gente foi para o texto procurando qual sentimento que aquela prática racista de mandar para a cozinha comer lá causou naquele personagem, né? Na personagem. Vocês acham que foi a coragem, a vergonha, a compreensão, a superioridade ou a resignação? Alguém falou alguma? Alguém pensou em alguma opção? Digam aí. Me passem aí qual foi a opção que vocês escolheriam. Olhem lá. Estão falando no chat A, professora. Exato, eu também tinha passado, né? Mas essa daqui era uma questão fácil, tá, gente? É considerado uma questão fácil. É a A, né? Por quê? Porque essa pessoa, ela se superou, não é? Ela mostrou aqui, ó, que apesar desse preconceito de ser enviado para a cozinha, ela fez disso uma forma de crescer, né? Então, aqui o vocabulário não era difícil, né? Vocês tinham que entrar também no conhecimento prévio, que era a questão do racismo, que isso acontecia, mas a compreensão do texto de uma forma geral, né? Mostrou que essa pessoa, ela aproveitou, ela soube usar dessa prática racista para se superar, para crescer, né? Ah, é? Mas eu vou comer bem, eu vou ficar forte, vou estar à mesa e ninguém vai me mandar mais para a cozinha, tá? Então, ao final do poema, essa interpretação, they will see how beautiful I am and be ashamed, né? I too am America.
isso permite uma inferência também de que haverá um futuro, um dia, quando as pessoas teriam mais consideração. E ele também seria considerado um cidadão americano, né? E essa questão do racismo estivesse superada. Claro que não foi ainda totalmente, mas não está mais como nessa época, não é? Então, a opção era realmente essa daqui, coragem, né? Porque aqui, gente, ó, apesar de lá falar sobre vergonha, a vergonha não era, quando aparece no texto, ó, and be ashamed, não era o personagem que estava falando isso, mas uma previsão sobre as pessoas que estavam fazendo isso. Então, por eliminação, vergonha não poderia ser. Compreensão, muito menos. Ela não compreendia, ela não aceitava isso. Ela estava simplesmente procurando uma forma de superar, né? E de seguir adiante, apesar do racismo. Superioridade também não. O personagem não se sentiu superior. Queria apenas superar esse problema, não é? Resignação, ser submisso, também não. Então, na verdade, o que está falando ali é de superação, de coragem, né? De enfrentar aquele momento com grandeza, porque veja que essa pessoa não ficou chorando, não quis matar, não, ela aproveitou, eu vou para a cozinha, mas eu vou comer bem, eu vou crescer forte, certo? Essa questão, ela é considerada uma questão simples, de vocabulário simples, tá? E apropriem-se, aproveitem, gente, para esse momento, para vocês se apropriarem do vocabulário. Quanto mais vocabulário tiver, também ajuda, né? Ok, J.K. Rowling. Oi? Antes da segunda, meu nome é Helder, eu sou um dos monitores. Aí o professor Marcelo aqui, ele levantou a mão, acho que ele quer dar uma palavrinha, rapidinho. Pois não, Marcelo. Fica à vontade. Professora Beatriz, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação. Estava assistindo aqui e eu estava lembrando da edição de 2019, que a senhora, juntamente com a professora Luciana, prepararam uma lista com as 1000 palavras, as 1000 palavras que mais tinham caído no Enem. E eu tenho este arquivo até hoje. Se a senhora me permite depois, eu vou disponibilizar para os alunos, tá? Eu achei muito interessante essa sua abordagem inicial, falando da questão de escanear o texto. É muito importante, né? Então, se me permite, amanhã eu disponibilizo esse material para os alunos. Com certeza, é importante. Porque, um exemplo, você estava falando nessa questão das palavras que são parecidas com o português, eu me lembrei com um carro da Kia que chama-se Soul, parece sol. Aí quando você vai ver alma, né? Alma. Sol exatamente. É sangue, né? Então sol, é muito interessante isso. Então, por favor, Marcelo, faça isso. E eu também queria pegar aquela lista de volta, se você puder colocar lá em atividades também para mim, aí vai ser bom, tá? Eu mando para o seu WhatsApp depois. Muito obrigado. Mas coloca no atividades também, que é bom, lá naquele atividades do Enem, tá? Vou colocar na caixa do inglês. Obrigado. Tá bom. Tchau. Eu que agradeço. Gente, então, aproveitem, porque há uma lista, né, que foi elaborada, foi até um projeto de pesquisa da professora Luciana Bernardo, e ela pesquisou justamente as palavras que são mais encontradas no Enem, em inglês. Claro que tem muita preposição, tem palavrinha simples, mas tem outras também que ajudam. E fora essas palavras, todas as vezes que vocês fizerem essas provas, vocês se apropriem do vocabulário que vocês não conhecem, porque a estrutura, as estratégias e o vocabulário é que vão fazer com que vocês sejam bem-sucedidos, tá bom? Ok? Então, realmente é a resposta A, tá bom? Parabéns aí, eu tenho certeza que todos acertaram. Now, J.K. Rowling to pen first novel to adults. Opa! Então, aqui, ó, já tá, assim, mais, né, uma coisinha que não tá mais tão fácil. De repente, as pessoas só conhecem aqui...
pen, mas não conhece to pen, porque pen é caneta, né? Mas já sabem que tem a ver com escrever. Se tem caneta, né? To pen é exatamente escrever, criar, tá? E novel não é novela, também é um falso cognato, né? Alguém sabe? Who knows? What is novel? O que é novel? É um romance. Isso, muito bem, é um romance. Outro falso cognato, tá? Então, para quem não sabe, J.K. Rowling, she was the author of Harry Potter, a great success, right? In films and books, too. Ele foi um grande sucesso, não só em livros, como em filmes, né? Então, está aqui, ó, eu tenho o nome da autora, né? Eu tenho to pen, que é criar, né? Está prestes a criar o quê? First, um ordinal, uma palavrinha que geralmente todo mundo conhece. Aqui também eu tenho cognato, estão vendo? Então, ela está para criar o primeiro romance para adultos. E aí, gente, vem a estratégia que eu falei para vocês de antecipação. Por quê? Porque vocês conhecem Harry Potter e vocês sabem que aquilo ali foi escrito para quem? Para adolescentes, não foi? Embora os adultos também adorassem, né, gente? Aqueles efeitos especiais, muito legal, né? Mas ele é especificamente destinado a adolescentes. Então, aqui eu já tenho uma dica, que está falando que essa autora vai escrever, né? Está para escrever o romance para adultos. Então, vamos ver aqui, ó, scanning. Eu vou começar pela pergunta. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras, certo? E adaptadas para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, então eu já sei que o texto vai falar sobre isso, sobre a trajetória dela. Tem por objetivo, então eu vou buscar o objetivo do texto, é isso que eu vou fazer no texto. Scanning. Informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto, só pelo texto eu já estou achando estranho, porque aqui está dizendo que será o primeiro romance para adultos, não falou em adaptação. Estão vendo como é importante olhar o título? Divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos? Aqui já tem a ver, ó, romance para adultos, tem a ver. Promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling? Será? Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos? Anunciar um novo livro da série Harry Potter publicado por editor? Não, pelo título, esse aqui eu já elimino, ó. Estão vendo? Porque aqui está falando no primeiro romance para adultos, então não tem essa história de Harry Potter para uma editora diferente, já não combina. Eu já eliminaria esse aqui também não muito, porque aqui não está falando de Harry Potter. Então, eu iria ficar entre divulgar a publicação para adultos, eu vou ver se é uma divulgação, eu vou ver se é uma promoção da editora, ou se seria uma informação de que ela pretende escrever para adultos, porque isso aqui está dizendo, né? Vamos ver. Ok. Author J.K. Rowling has announced plans to publish her first novel for adults, which will be very different from the Harry Potter books she's famous for. Até aqui, ó, so far, so good. Deu para entender bem tranquilo. Olha o present perfect. Lembram daquele tempo verbal que é um passado indefinido? Ela anunciou, eu posso traduzir como anunciou, ou tem anunciado, mas a gente fala mais anunciou, né? Eu posso traduzir como passado simples e está usando esse tempo porque não mencionou quando, mas disse que ela anunciou planos para publicar a primeira novela para adultos, que será muito diferente. Vamos ver. The book will be published worldwide, although no date or title has yet been released.
Então, ó, aqui também já entendi, ó, verbo ser, né? No futuro vai ser publicado, né? Todo mundo, worldwide, certo? E está dizendo que aqui, ó, conjunção, recomendo que estudem as principais, ó, embora. O que acontece? Ele será publicado mundialmente, mas não há nenhuma data ainda para o lançamento, né? Nenhuma data ou título já foi lançado. Release é lançar. Então, eu só sei que será publicado mundialmente. The freedom to explore new territory is a gift. Gift é dom, presente, né? That Harry's success has brought me. Que o sucesso de Harry me trouxe. Esse aqui, ó, é o present perfect do verbo bring, né? Que é trazer, né? Então, aqui está dizendo que foi um sucesso, um presente, que o sucesso ocasionado, né, pelo que ela escreveu de Harry Potter, trouxe para ela, certo? All the Potter books were published by Bloomsbury, but Rowling has chosen a new publisher for her debut into adult fiction. Isso aqui, ó, debut é estreia, tá bom, gente? Tá dizendo, então, que ela escolheu, né, uma nova editora para estreia na ficção adulta. Although I've enjoyed writing it every bit as much, né, então está dizendo aqui que ela adorou, né, embora ela tenha adorado escrever, ela curtiu escrever, isso aqui é uma expressãozinha idiomática, mas não teria problema nenhum, não causaria nenhum dano se vocês não soubessem. Every bit as much quer dizer cada parte dele, né, cada pedacinho. My next book will be very different to the Harry Potter series, which has been published so brilliantly by Bloomsbury and my other publishers around the world. Então, ela aqui está dizendo aqui, ó, que o próximo livro será muito diferente das séries de Harry Potter, que tem sido publicado tão brilhantemente pela Bloomsbury e as outras, né, editoras, publicadoras ao redor do mundo. Então, ela está até enaltecendo essas outras editoras, né? She said in a statement, ela disse, né, numa afirmativa, I'm delighted, encantada, to have a second publishing home in Little Brown and a published team that will be a great partner in this new phase of my writing life. Então, ela fala realmente que ela vai mudar de editora, mas ela enaltece as anteriores, certo? E observando o título e a informação que ela dá, vocês acham que o objetivo desse texto foi o quê? Foi informar que essa série será adaptada? Vocês já viram que não, né? Vocês acham que foi divulgar a publicação do romance inteiramente para adultos? Será que foi promover a nova editora que irá publicar os próximos livros? Será que é informar que a autora de Harry Potter pretende escrever agora para adultos? Será que é anunciar um novo livro da série Harry Potter, publicado por editora diferente? O que vocês acham, gente? Professora Carlos falou B, mas eu acredito que seria a D, porque na B diz que seria inteiramente para adultos, então acho que seria muito restrito, e o livro não seria assim. Uhum. Aqui, olha, quando você divulga a publicação do romance, você já está com esse romance pronto, né? Você já está divulgando um romance. E aqui também o que você falou é muito realmente verdadeiro. Você está aqui, é muito forte você dizer que é inteiramente para adultos. Quando você diz que é para adultos, é adulto, mas você não está... de repente, alguém que está próximo à idade adulta talvez possa ler também, né?
Então, vamos ver. Olhem lá, o título já tem uma característica jornalística, ele se mostra como forte indício do caráter informativo, tá? Então, gente, esse texto aqui, na verdade, a dica já estava no título. Vocês teriam, aí é aquela estratégia, lembra que eu falei de prestar atenção no título? Esse título aqui, ele já eliminava várias daquelas opções, só de observar o título, tá? E to pen, ele indica que ela está para escrever, certo? Ela vai criar, ela está para criar. Então, o romance, ele será uma novidade, tá? Sendo parte disso, o público, para o qual será voltado, para o público adulto. Então, no primeiro parágrafo, fica claro quem é a autora, que é a autora de Harry Potter, mas a verdadeira intenção, ela não está divulgando a publicação, porque ela ainda não escreveu. É o que eu falei, né? Se tivesse o nome já do trabalho, seria uma... O que é divulgar? É você, quando você faz esse trabalho, você está divulgando o trabalho que você fez. Mas aqui, ó, ela está para criar, ela vai criar. Então, ela, nesse momento, ela está informando que é a própria autora, né, de Harry Potter, agora ela está mudando o público dela. Ela está escrevendo para adultos. Então, isso aqui foi muito forte, tá? E aqui não era exatamente divulgar a publicação do romance, porque para divulgar a publicação é porque ela já tinha feito, certo? Ela já tinha publicado, ela não publicou ainda. Ela está criando, ela está para criar agora um trabalho, né? Um romance, o primeiro romance para adultos, tá bom? É um pouco, essa daqui, vamos dizer que ela seja um pouquinho capciosa, mas a gente tem que prestar atenção exatamente nos termos para divulgar uma publicação. Pensa bem, quando você vai divulgar um trabalho, você já está com esse trabalho pronto, certo? E no texto, ó, ela diz da intenção, ó, quer ver? Aqui, ó, the book will be published. Ele ainda não foi publicado, ele será worldwide, although no date or title has yet been released. Então, nem a data, nem o título foram lançados ainda. Então, nesse momento, o que ela quer é dizer que ela está escrevendo agora, ela está redirecionando o público dela, tá? Então, a resposta é realmente a D, que é informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos, tá? E o título, ele ajudaria muito a chegar aqui, certo? Porque não tem o nome do trabalho, lá o texto também não diz, e to pen, como eu falei para vocês, é criar, né? Estar para fazer, né? Olha aqui, ó. Ainda está para escrever, né? Ela está para finalizar aquilo ali, tá certo, gente? Então, deem atenção ao título, tudo é importante. After Prison Blaze, number 3, kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding. Opa! E, ó, o título já é um título, assim, forte, né? Então, aqui, ó, eu já vejo que é um acontecimento na prisão, né, que é referente à superlotação, tá bom? Aquele número, e muda, aquilo ali mata, olha para o título, como eu falei, mata centenas em Honduras. Então,
a United Nations warn é avisa, né? Avisa sobre o quê? Ó, mesmo que vocês não conheçam, mas tem aquele termo over, que você tem a ideia de excesso. Então, crowds também é uma coisa que é até usado, né, em surf, crowded, o pessoal fala, tá lotado. Então, overcrowding é realmente superlotação, tá? Então, vai falar sobre essa questão de superlotação, tá? Então, olhem lá, vamos direto para as perguntas, porque nós vamos escanear. Então, os noticiários destacam acontecimentos diários que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, qual é o acontecimento reportado? É isso que a gente vai ver. Aí a letra A diz que é um incêndio em um presídio superlotado, em Honduras. A questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina, eu quero saber, volta para a pergunta, o acontecimento reportado é a investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um presídio, é a conclusão de um relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras, é a causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras. Então, o que esse acontecimento está reportando? Esse é o objetivo que a gente tem que achar. É um incêndio superlotado em Honduras, está falando da superlotação, esse é o fenômeno, é a investigação da morte de um oficial, ou é a conclusão de um relatório, ou é a causa da morte de 12 detentos. Então, vamos lá. A United Nations Human Rights official today called on Latin American countries to tackle the problem of prison overcrowding, certo? Tackle é enfrentar, certo? E call on é no sentido de chamar. Então, o oficial de direitos humanos, em inglês, gente, lembrem-se dos grupos nominais, onde a palavra mais importante está lá no final do grupo nominal, Aqui é o sujeito, tá? Até official, e aqui eu tenho o verbo. Isso aqui é um advérbio de tempo, né? Today. Então, eu leio assim, do substantivo para cá. Então, é um oficial de quê? Dos direitos humanos das Nações Unidas. Lembra como é que se lê em inglês? Do substantivo para cá. Por quê, Bia? Porque os adjetivos vêm antes do substantivo. E a gente sempre está falando de um substantivo, tá? Hoje, ele ligou, né, para os países latino-americanos, para quê? To tackle the problem of prison overcrowding in the wake of an overnight fire. Opa, fire é uma palavra conhecida, né? Que é fogo, at a jail in Honduras. Então, esse oficial, ele ligou, né, para os países das Nações Unidas para eles enfrentarem esse problema de quê? De superlotação, in the wake, né, no despertar de o quê? An overnight fire. Então, isso aqui, overnight fire, quer dizer que houve um incêndio. Aonde? Era jail in Honduras, né? Jail, né, que é uma cela, né? Em Honduras, na prisão. That killed hundreds of inmates, que matou centenas, né, de prisioneiros. More than 300 prisoners are reported to have died in the blaze at the prison, né, nesse incêndio lá na prisão, located north of the capital, aí aqui dá a localização, Tegucigalpa, with dozens of others still missing. Então, ainda tem o quê? Dezenas, né, de outros que ainda estão faltando, ainda estão desaparecidos.
and presumed dead. Então, eu já, por esse pedaço aqui, gente, lembre-se que vocês, com certeza, não saberão todas as palavras, mas as mais importantes, ó, vocês observem, ó, aqui está falando overnight fire, fire vocês sabem, então é um fogo, né, durante um incêndio, durante a noite, né, na virada da noite, e jail, que é a prisão, também é uma palavra conhecida em Honduras. Então, eu estou vendo que relatou isso aqui, tá bom? E dozens of others still missing and presumed dead. Então, com certeza, essa é a notícia dessa morte, eu não tenho dúvida. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Antônio Maldonado, Human Rights Advisor, então, esse senhor aqui, que é um conselheiro, né, advisor é alguém que dá advice, conselhos, conselheiro de direitos humanos por esse sistema, for the UN system in Honduras, told the UN Radio today that overcrowding may have contributed to the death toll. Então, may, ó, verbos modais, pode ter contribuído para o quê, ó? Death, morte, toll, já é um nome que eu não sei se vocês conhecem, mas seria para o índice de número de mortos, aqueles que eles sempre fazem, né, de acordo com os acontecimentos, com as catástrofes. But we have to wait until a thorough investigation is conducted. Então, quer dizer que tem que aguardar até que uma investigação, né, mais profunda, né, thorough, aconteça, seja conduzida. So, we can reach a precise cause. Então, nós podemos chegar numa causa mais precisa, he said. But, of course, there is a problem of overcrowding in the prison system, not only in this country, but also in many other prisons in Latin America. Certo? Então, por esse texto, eu volto lá e pergunto a vocês, qual é o acontecimento reportado? Será que é a ocorrência de um incêndio, presídio superlotado? O que vocês acham? Questão da superlotação nos presídios, a investigação da morte de um oficial, a conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos, a causa da morte de 12 detentos. O que vocês acham que é? Qual foi o acontecimento que foi reportado? Hein, gente? Estão falando no chat aqui, professora. E realmente é a A. Viram que não é difícil, gente? Mesmo com palavras que vocês não entendam. Então, eu quero deixar bem claro que não fiquem tentando traduzir todas as palavras, vão nas essenciais, usem estratégias de leitura, certo? Aquelas estratégias que nos ajudam a compreender. Então, vocês escanearam, vocês foram para o texto com o olhar de encontrar qual foi o acontecimento. Então, mesmo com várias palavras que talvez vocês não soubessem, vocês encontraram que foi o incêndio. Aquilo é que foi relatado, incêndio em um lugar superlotado. Então, o foco do texto se dá no evento do incêndio, que blaze também é incêndio, viu, gente? Não é só fire, não. Ocorrido em um presídio em Honduras, como indica o título, olha lá, Prison Blaze Kills Hundreds in Honduras. Eles não colocaram fire justamente para ter sinônimo, para dificultar um pouquinho, né? A expressão hundreds indica o número de detentos mortos, centenas. E o oficial das Nações Unidas, ele fala da superlotação dos presídios, né? Além da inconclusa causa do incêndio.
Assim, as informações sobre o oficial, número de mortos e o foco ser no incêndio, além da sua imprecisão, anulam a possibilidade das outras alternativas estarem corretas, tá? Porque realmente o acontecimento narrado, ó, tá bem aqui, ó, an overnight fire, eu não sei o que é blaze, mas aqui falou, ó, overnight fire era jail. Então, o acontecimento foi isso, foi um fogo, né, um incêndio, no meio da noite, na virada da noite, aonde? Numa prisão superlotada, que matou o quê? Centenas de prisioneiros, certo? E aí aqui falam, né? E o restante são mais detalhes, que tem dezenas de outros ainda faltando, que presumidamente mortos, que tem que esperar até que uma investigação mais precisa seja conduzida para saber qual foi exatamente a causa, mas que com certeza há o problema da superlotação do sistema prisional, certo? Não só nesse país, mas em muitos outros da América Latina, certo? Vocês viram que vocês têm que observar, o título é muito importante, já perceberam isso? É uma das estratégias, né? Então, aqui, o number 4, vamos para o quarto agora. National Geographic News, certo? National Geographic News. Ao ler a matéria publicada na National Geographic para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que, então a gente já sabe, né, pelo título, que news tem a ver com notícias, né? Então, a gente vai observar as notícias e também vai observar o que esse estudante descobriu, certo? Que compostos químicos de morfina produzida por humanos são manipulados no Missouri, que ratos e humanos possuem a mesma via metabólica. Olha, então vejam que com certeza vai ter alguma palavra lá que a gente talvez não conheça, mas que signifique via metabólica, viu? Para a produção de morfina. A produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos. Os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor. A produção de morfina é um traço incomum entre os animais. Então, eu já vi que aqui está falando muito sobre morfina. Então, vai falar sobre morfina, sobre dor, provavelmente vai ser sobre isso. Tá bom? Ok. Muito bem. Então, our bodies produce a small but steady amount of natural morphine, a new study suggests. Traces of the chemical are often found in mouse and human urine, leading scientists to wonder whether the drug is being made naturally or being delivered by something the subjects consumed. The new research shows that mice produce the incredible painkiller, and that humans and other mammals possess the same chemical road, aqui ó, chemical roads map for making it, said study co-author Meinhard Zank, who studies plant-based pharmaceuticals at the Donald Danforth Plant Science Center in St. Louis. Então, como a gente já esperava, né, National Geographic News, ou seria algo relacionado à ciência, ou animais, né? Aqui é algo científico.
tá bom, gente? É algo científico. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, sujeito, sempre lembre, a gramática, ela também ajuda a entender um texto, tá? Eu tenho sempre numa afirmativa sujeito, verbo e complemento. Então, aqui eu tenho sujeito, ó, os nossos corpos, e aqui eu tenho verbo, produzir, cognato. O que os nossos corpos produzem? A small, que vocês sabem, né, que é pequeno, but steady amount of natural morphine, a new study suggests. Então, está dizendo aqui que é uma quantidade pequena, mas steady, estável, certo? Amount é quantidade. Ah, mas Bia, eu não saberia dizer que steady, mas aqui, ó, é cognato. Você percebeu que está falando de morfina, né? E está dizendo o quê? Que quem é que produz? Os nossos corpos, certo? Nossos corpos produzem, então, você poderia não saber que amount é quantidade, mas o contexto, ó, produzem o quê? Se é de morfina, vai ser o quê? Uma pequena porção, vamos dizer, uma pequena quantidade de morfina natural, mesmo que vocês não entendessem que isso aqui significa estável, mas pelo contexto, vocês chegariam à conclusão de que o nosso corpo produz uma pequena quantidade de morfina natural. Dava para chegar até aí, né, gente? E quem diz isso é um estudo, tá? Uma pesquisa, um estudo novo, que sugere isso. Traces é cognato, traços, né? Traços de quê? Também é cognato, chemical. Traces of the chemical are often found, a voz passiva, são frequentemente encontrados. Esse aqui é o particípio do verbo find, não é? Em que? Eles são encontrados em quê? In mouse and human urine. Na urina, ó, lembra do que eu falei, ó? Procura lá a última palavrinha. Esse aqui está adjetivando a urina. Na urina dos seres humanos e dos ratos. Então, trace, que são, é como se fossem essas pistas, né? Trace seriam traços, pistas dessa química, traços dessa substância química são geralmente encontrados na urina dos humanos e dos ratos. Lead é um verbo importante em inglês. Ele quer dizer levar a, conduzir. Então, essa descoberta de que esses traços, desses elementos químicos, né? Dessa morfina em pequena quantidade, que são frequentemente encontrados na urina de ratos e humanos, elas levaram aos cientistas a imaginar, o wonder é um verbo, né? Que é conhecido por causa das 7 wonders of the world, as 7 maravilhas do mundo, né? Então, lead é fundamental, né? Um verbo de liderar, levar os cientistas a imaginar o quê? O whether, que é igual àquela conjunção if, que é se, né? Por isso que eu falo, gente, deem uma olhada nas conjunções. Se a droga está sendo feito naturalmente, ó, isso aqui tudo é vocabulário que vocês conhecem, que isso aqui é o verbo to be com ing, o gerúndio, sendo, né? Made, que é feito, naturally, cognato. Então, levando os cientistas a imaginar se a droga está sendo feita naturalmente, ou a outra alternativa, being delivered. Lembra do delivery, que a gente mais encontra aí, delivery, que é a entrega, né? Ou está sendo entregue by something the subject consumed. Por alguma coisa que os sujeitos consumiram.
Então, os cientistas, eles querem saber se essa droga, ela está sendo produzida naturalmente ou será que é de acordo com alguma coisa que os sujeitos consumiram? Aí aqui, ó, the new research, essa palavra também é muito usada, né, que é pesquisa, shows, mostra, that mice produce the incredible painkiller. Mice é o plural de mouse. A gente aprende bem no começo, quando a gente estuda mouse, né, o plural mais, que os ratos produzem o quê? Pain é dor. E killer é algo que mata a dor, ou seja, é um analgésico. O que mata a dor? Mas vamos dizer que você não souber, eu não ia saber que isso aqui era analgésico, mas você entender que é algo que mata a dor, certo? Essa substância mata a dor, e é incrível, tá? Então, essa pesquisa já mostra que os ratos produzem essa substância que mata a dor. And that humans and other mammals, que são animais mamíferos, né? Então, os humanos e outros mamíferos, possess the same chemical roadmap. Esse chemical roadmap é exatamente a tradução daquela via metabólica que apareceu. Gente, muitas vezes a tradução de palavras importantes estão nas respostas. Então, prestem atenção ao que está sendo falado nas respostas. Mas digamos que vocês não prestei atenção. Tá bom, mas aqui você entendeu que os ratos produzem essa substância que mata a dor e que os humanos e outros mamíferos possuem o mesmo mapa químico, vamos dizer que seja mapa químico, mas é via metabólica, né? Isso aqui seria algo mais científico, mas vamos dizer mapa químico, para fazê-lo. Então, qual é a informação que eu tenho aqui? Que os nossos corpos produzem uma pequena, mas estável substância de morfina, que foram encontrados traços em ratos, na urina de ratos e de humanos, né, que levaram os cientistas a imaginar que talvez realmente essa droga esteja sendo produzida naturalmente, ou então ela está sendo produzida por alguma coisa que os sujeitos consumiram, está sendo lançada na urina de acordo com alguma coisa que os sujeitos consumiram. Porém, essas pesquisas novas mostram que os ratos produzem essa substância incrível que mata a dor, né? E que os humanos e outros mamíferos possuem, the same chemical roadmap for making it. Então, os humanos e os mamíferos, eles possuem a mesma via metabólica, o mesmo mapa químico para produzir, para fazer o quê? Essa substância que mata a dor, certo? Said the study co-author, de acordo com o estudo desse coautor aqui, Zenk, who studies plant-based pharmaceuticals, que estuda produtos farmacêuticos baseados nas plantas, tá certo? Então, eu volto à pergunta. Então, ao ler essa matéria, o que esse estudante descobriu? Que os compostos químicos da morfina produzidos por humanos são manipulados no Missouri? Nem falou, né, gente? Que ratos e humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina? Que a produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos? Não se falou sobre isso. Que os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor?
predisposição genética para inibir a dor, que a produção de morfina é um traço incomum entre os animais. Então, já vi, aqui eu já eliminaria várias. Qual a que vocês acham que poderia ser a correta? A B. A B, não é, gente? Vocês viram que aqui, ó, mesmo vocês não entendendo todas as palavras, que é perfeitamente normal, ninguém vai ficar apavorado com isso, mas vocês têm que ir na informação, no fato. Qual é a informação? Que os nossos corpos produzem uma pequena quantidade de morfina, que esse novo estudo sugere, certo? E que traços dessa química também são encontrados, né, tanto na urina de humanos quanto de ratos, levando os cientistas a imaginarem se isso aí seria produzido naturalmente ou de acordo com alguma substância que os sujeitos consumissem. Porém, ó, the new research, então é a nova pesquisa depois dessa, já mostra que os ratos produzem e que os humanos e outros mamíferos possuem essa mesma via metabólica, ou, de uma tradução mais simples, um mapa químico, né, de uma rodovia química, é uma via, né, para produzi-la, né, disse esse autor. Então, está mostrando exatamente que é a B. Por quê? Porque a produção natural de uma pequena quantidade de morfina por seus corpos são capazes de produzir um potente analgésico. Painkiller é aquilo que mata a dor, é o analgésico. A morfina também pode ser encontrada na urina de humanos, assim como de outros mamíferos, certo? Que possuem a mesma via metabólica. Então, tá aqui, ó. Humans and other mammals possess the same chemical roadmap for making it. Então, seria essa, certo? Então, essa daqui, gente, por eliminação já estava fora. A produção de morfina em grande... Essa daqui você poderia ficar em dúvida, mas aqui não foi falado que a produção em grande quantidade, não se falou nessa grande quantidade, pelo contrário, falou que produz uma pequena quantidade. Então, essa você poderia eliminar também. Os seres humanos têm uma predisposição genética, não se falou nisso, falou sobre a substância que os seres humanos e os mamíferos produzem. E que a produção de morfina é um traço em comum? Não, é um traço comum, certo? Então, o erro aqui estaria no prefixo. Então, por eliminação, também, né, além da compreensão, você chegaria na resposta A. Então, o título só mostrou que era algo científico, mas você procurando o objetivo, né, qual foi a descoberta, vocês chegariam lá, tá bom? 5. Steve Jobs, A Life Remembered. Opa, já prestem atenção no título. A Life Remembered, com certeza, né, se está falando aí dele, uma vida, né, para ser lembrada, de 1955 a 2011, com certeza é ou uma biografia ou algo em memória, né, ou para honrá-lo, vai falar provavelmente sobre a biografia ou a importância dele. O título, ó, A Life Remembered, né, uma vida para ser lembrada. Então, informações sobre pessoas famosas, relembrando que eu venho sempre para a pergunta, porque essa estratégia é scanning, né, onde você vai para o texto procurar a informação que você quer na pergunta. Então, informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe expor as maiores conquistas de sua empresa,
descrever suas criações na área da tecnologia, enaltecer sua contribuição para o mundo digital, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias, discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital. Bom, aqui, com certeza, eu creio que será algo para falar dele, né? Então, vamos ver. A Life Remember, Reader Digest takes a look back, né? Está dizendo que essa revista, né? Ela vai dar uma olhada, né? Vai olhar para trás, né? Porque ele já faleceu, para Steve Jobs e a sua contribuição para o mundo digital. Vamos lá. There are few corporate figures as famous and well regarded as former Apple CEO Steve Jobs, certo? Então, a look back seria, como eu falei para vocês, um olhar para trás, tá? Few, lembrem-se que a few quer dizer alguns, e few quer dizer poucos. Então, está dizendo aqui que esse é o verbo haver, poucas pessoas, figuras, né, corporativas tão famosas, olha a comparação, and well regarded, e bem consideradas, bem vistos, como former, o antigo, né, o anterior, o antigo Steve Jobs, né, porque ele não é um dos mais modernos. His list of achievements is staggering, impressionante, né, a lista dos seus feitos, das suas realizações, né, achieve, is staggering, impressionante, and his contribution to modern technology, digital media, and indeed the world as a whole. Então, a contribuição dele, né, para a tecnologia moderna, para a mídia digital, e para o mundo, e na realidade, né, de fato, para o mundo como um todo, cannot be downplayed, não podem ser minimizados. Quer dizer que ele foi realmente uma figura muito importante, famoso, bem respeitado, bem considerado na Apple, né? E no mundo, né? Graças às suas realizações, as suas conquistas, as suas realizações impressionantes no mundo da tecnologia. With his passing on, vamos dizer que vocês não soubessem o que era passing on. Olha a importância do contexto. Aqui, se eu tenho aqui a data de nascimento, his birth date here, of course, is his death date. Então, aqui, com certeza, é a data da morte. Então, passing on seria a passagem, né, a morte dele. Então, com a morte dele, né, em outubro, no dia 5 de 2011, a revista Reader's Digest, CA de Califórnia, looks back. Ela faz uma retrospectiva, ela olha para trás, at some of his greatest achievements, alguns dos maiores das suas realizações, and pays our respects, né? E ela aqui está fazendo, está prestando ali o respeito, né? Tá prestando tipo uma homenagem, um respeito a ele, to a digital pioneer, ao pioneiro digital, who helped pave the way, que ajudou a pavimentar o caminho, né? For a generation of technology and possibilities, de tecnologia e possibilidades. Few could have imagined, poucos poderiam ter imaginado. Então, a gente vê aqui, né, que fala da contribuição, mas não sei se vocês conseguem perceber, né? Aqui mencionam as contribuições que não podem ser minimizadas, mas a intenção daqui, qual foi? Deixa eu voltar lá.
Qual foi a intenção do texto? O que o texto propõe? Expor as maiores conquistas da empresa, da sua empresa, descrever suas criações, o objetivo do texto. Ó, o texto propõe, quer dizer, qual é o objetivo do texto? Foi descrever as suas criações na área da tecnologia? Foi enaltecer a sua contribuição para o mundo digital? Foi lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias? Foi discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital? Qual foi o objetivo desse texto? Qual foi a proposta desse texto, gente? Eu achei, assim, bem claro. É claro que ele faz algumas outras coisas, né, que podem confundir um pouquinho, mas você tem que pensar no objetivo e também olhar a estratégia de leitura que eu ensinei para vocês. Então, o que vocês diriam em relação à proposta desse texto? Qual seria? O pessoal está comentando aqui, sim, professora. Com certeza. A estratégia primeira é isso aqui, ó. É o título, a Steve Jobs, A Life Remembered. Essa é a primeira. Já está falando que vai enaltecer aí, vai prestar uma homenagem a ele. Aqui, realmente, ele fala, ó, achievement, gente, são realizações, tá? Staggering, impressionante. Então, ele coloca, sim, as realizações dele, mas coloca de uma forma que é para mostrar a contribuição, que ele era realmente um pioneiro digital. E a importância dele está aqui, ó. Ele ajudou a pave the way, é como se fosse pavimentar, preparar o caminho da geração tecnológica, né? E de possibilidades que poucos teriam imaginado. Então, observem título, subtítulo. O título, ele já dá a Steve Jobs diversos adjetivos, elevando sua personalidade e afirmando que vários avanços tecnológicos são relacionados às suas iniciativas, tá, gente? Então, quando eu digo a vocês, observem o tipo de texto, observem o título, subtítulo, de onde é tirado, certo? Isso aí realmente ajuda muito. Now, we feedback. Bom, we, vocês conhecem, né, que é o pronome nós. Feed é o verbo alimentar, certo? Back é uma coisa que volta, né? Então, aqui seria assim, ó, nós alimentamos de volta. Mas como assim, Bia, nós alimentamos de volta? Vamos ver qual é a proposta, tá? Então, vamos lá. A internet, ela tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate Watts, o que ela fez, essa internauta? O site é esse aqui, ó. A gente vai ver qual é a proposta do site. Comprou comida em promoção, ela se inscreveu num concurso, ela fez doação para a caridade, ela participou de pesquisa de opinião, ou ela se voluntariou para trabalho social. Vamos ver lá. About Global Feedback Calculator Blog, certo? Então, aqui é sobre um blog de calculadora Global Feedback, que você alimenta de volta. What is feedback all about? Então, vai explicar agora. In the developed world, life put tasty food on our plates all the time. Bia, eu não ia entender tudo. Bom, developed é um adjetivo um pouco conhecido, né? Que é desenvolvidos, né? Vem do verbo desenvolver. World é mundo. Então, nesse mundo desenvolvido, life a gente conhece, puts também, que é do verbo colocar, tasty food, então é uma comida saborosa, mesmo que você não soubesse, eu não sei o que é taste, mas sabe o que é food, que é comida. On our plate, plate é cognato, né, nos nossos pratos all the time, todo o tempo, tudo bem.
French sausage, avocado or chocolate cake. We all have our favorites. Fácil de entender, né? Salsicha francesa, abacate, ou então bolo de chocolate, beleza? We all have our favorites. Todos nós temos os nossos favoritos. If we take just one of these things and give it back, or feed it back, então aqui está o sinônimo. Está aqui, ó, deu o sinônimo. Dar de volta, ó. Give it back, or feed it back, ou alimenta de volta. We can help change the lives of hungry school children around the world. Então, aqui, ó, mesmo que eu não estivesse entendendo muito bem qual é a proposta, eu estou vendo que aqui, ó, give it back é dar de volta, ou alimentar de volta. E aqui está dizendo o quê? Que nós podemos ajudar. Help é um verbinho conhecido, né? Nós podemos ajudar a mudar. Change é mudança, né? É do verbo mudar. A mudar as vidas de quem? Hungry school children, de crianças de escola famintas, que sentem fome por todo o mundo. Então, eu já vi que é uma campanha de ajuda, né? Só por esse pedaço, mesmo que eu não entendesse, Bia, não saberia o que é feedback. Lembrem-se que back é uma coisa de retorno, voltar, né? E feed é alimentar. E aqui, ó, daria o sinônimo, né? Give it back or feed it back. Então, você dá de volta ou alimenta de volta. Como assim? Olha aqui a proposta, ó. My name is Kate Watts. I want to share a sushi platter. É uma bandeja, né, tá? A sushi platter. I usually pay $20. Aí aqui vem more servings will feed more children. 3. Então, geralmente ela paga $20. Então, ela vai, ó, ela quer oferecer 3 bandejas. Desse que ela vai consumir, ó, 3 vai pagar um total de $60, certo? E aí, com isso, você, ó, feed them now, alimente-as agora, certo? E com isso, ela vai alimentar 240 crianças, tá? Então, gente, vejam que o contexto, quando vocês não entendem, procurem ver se tem alguma coisa que possa ajudar. Aqui, por exemplo, deu um sinônimo, mas vamos dizer que ainda não ficasse tão claro, mas você perceberia por isso aqui, ó, que era uma campanha de ajudar pessoas famintas na escola, certo? Pela matemática aqui, ó, certo? Daria para perceber que ela está pagando 3 vezes o valor da bandeja de sushi que ela vai comer. Então, como é uma campanha de ajuda, você percebe que ela vai pagar e com esse dinheiro essas crianças serão ajudadas. Então, o que essa internauta, o que ela fez? Comprou comida em promoção, inscreveu-se em concurso, fez doação, participou de pesquisa. O que foi que ela fez? Fez doação para caridade. Exatamente, certo? No site WeFeedback, a internauta fez doação para caridade, como podemos perceber nos campos preenchidos, né? Share, que é compartilhar, give back, que é retornar, dar de volta, feed, que é alimentar, certo? Então, ela ajudou, né? Numa campanha de caridade. Muito bem. 7, estamos terminando, gente. If you can't master English, try Globish. Opa, master tem a ver com dominar, certo? Então, se você não consegue, não tem essa habilidade de dominar a língua inglesa, try Globish. Então, tente Globish. O que será que é Globish? Global English, tá? Já disse aqui, ó. Vai direto para a pergunta.
considerando as ideias apresentadas no texto, o Globes, que é Global English, ó, Global English, é uma variedade da língua inglesa que, então já vi que eu vou ler algo sobre a variedade da língua, que tem status de língua por refletir uma cultura global, então é um tipo de uma língua porque ela vai refletir uma cultura. Meio estranho, né? Porque o inglês, ele já tem a cultura da Inglaterra ou da América, facilita o entendimento entre o falante nativo e não nativo. De repente, ó, como é global, tem a ver, né? Tem as mesmas características de projetos utópicos como o Esperanto. Será que vai falar que é tipo essa língua, Esperanto? Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional, então ela vai mudar a estrutura do idioma pode ser também, né? Para facilitar uma comunicação, vai tornar alguma coisa mais simples. Aqui está dizendo que facilita o entendimento do nativo e do não nativo. Então, a gente tem que ver isso aqui, se isso aqui vai facilitar. Ou se vai alterar a estrutura de idioma para possibilitar, ou se vai facilitar para os outros, né, para a comunicação internacional, não exatamente para o nativo. Apresenta padrões de falas idênticos à variedade usada pelos nativos? Vamos ver. Paris. It happens all the time. During an airport delay, the man to the left, a Korean perhaps, starts talking to the man opposite, who might be Colombian, and soon they are chatting away in what seems to be English. But the native English speaker sitting between them cannot understand a word. Ai, que situação, né, gente? O colombiano e o coreano, eles estão conversando naquilo que parece ser inglês, mas o nativo que está entre eles não consegue entender uma palavra. Eita! They don't know it, but the Korean and the Colombian are speaking Globish, o Global English. Então, eles não sabem, mas eles estão falando Globish. The latest addition to the 6,800 languages that are said to be spoken across the world. Então, que é a última adição às 6.800 línguas que são ditas serem faladas, né, pelo mundo. Not that its inventor, Jean-Paul Nerrière, considers it a proper language. Não que o seu inventor, que é esse senhor Jean-Paul Nerrière, a considere uma linguagem, né, uma linguagem adequada, exatamente como uma língua. It's not a language. Ah, tá aqui. Não, ele não considera. It's a tool, é uma ferramenta, he says. A language is the vehicle of a culture. Então, ele não considera por quê? Porque ele diz que uma língua é o veículo da cultura. Globish doesn't want to be that at all. It is a means of communication. Então, esse Global English, ele não quer ser um veículo da cultura, ele só quer ser uma forma de comunicação. Nerrière doesn't see Globish in the same light as utopian efforts such as Comus, Volap, Novio or Staunch Esperanto. Então, ele não vê esse Global English com a mesma luz, da mesma luz do que os esforços utópicos, né, como essas línguas aqui, ele não vê. Nor should it be confused with barbaric algol. E também não deveria ser confundido com a linguagem algorítmica, que é a linguagem da computação, né? Não, também não é. It's a sort of English light. É tipo um inglês mais leve. Esse light aqui é tipo light mesmo, tá? A means of simplifying the language, uma forma de simplificar a língua, and giving it rules, e dar algumas regras, so it can be understood by all, para que possa ser compreendido por todos. Então, tem algumas regrinhas aqui que ele aplica para simplificar, certo? Então, diante disso,
Vocês acham que esse Globis tem o status de língua por refletir uma cultura global? Facilita o entendimento entre o nativo e o não nativo? Tem as mesmas características de projeto tópico como o Esperanto? Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional ou apresenta padrões de fala idênticos ao de variedade usada pelos falantes nativos? O que vocês acham? Eu acho que seria a D, professora, porque até a senhora disse mesmo que nem o nativo estava entendendo, então não faria sentido. Exatamente, é a D mesmo, meninos. Essa era fácil, tá? Porque ele diz que ela é mais simplória, né? Diz que não se trata, no texto diz isso tudo, nega todas aquelas outras que não eram idioma, mais uma simplificação do inglês. É uma questão de interpretação simples, gente, mas o vocabulário é um pouquinho mais exigente, né? Means of communication, meio de comunicação, simplifying the language, isso aqui é fácil, né? Meio de simplificar o idioma, giving it rules so it can be understood by all, então dá regras, dando regras que podem ser entendidas por todos, né? E aqui diz que ele altera, ó, aqui que ele fala que altera, ó, a means of simplifying the language and giving it rules são normas, regras, so it can be understood by all, né, para que ele possa ser compreendido por todos. Então, ele diz que ele muda um pouquinho as regras para facilitar a compreensão de todos. Essa era considerada uma questão fácil, tá? E a última, gente, é uma bem simples, bem rápida, né, que a gente já leu bastante hoje. Attention, vamos prestar atenção ao título, Attention Female Driver, né, motorista mulher, né. A campanha desse pôster, direcionada aos croatas, tem como propósito alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizadas, fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante, evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Então, vamos observar por que foi esse título aqui. Gente, lembrando que texto não é só aquilo que está escrito em palavras, né, enorme. Você pode ter um texto num outdoor, num pôster, numa tirinha cômica, tudo isso é texto, tá? Por isso que a compreensão do gênero é muito importante, porque você já sabe o que pode esperar daquele gênero, né? Então, eu tenho aqui, ó, attention, female driver, né? Então, atenção, então, isso aqui seria um preconceito, né, gente? Cuidado, atenção, motorista mulher, fêmea, stop prejudices. Então, gente, ó, falso cognato, tá? Prejudice não é prejuízo, é preconceito. Então, pare com os preconceitos. Stop discrimination. Pare com a discriminação. The Anti-Discrimination Act is in force in Croatia. Por quê? Olha, mesmo que você não saiba que isso aqui quer dizer que é um ato que está em vigor, né, uma lei que está em vigor, você ia perceber que aqui tem alguma coisa contra a discriminação, né? In force é em vigor. Então, há uma lei antidiscriminação que está em vigor na Croácia. E aí eu volto para a pergunta. Qual é o propósito desse pôster? Que foi até irônico, né? Mas qual foi o propósito? Alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação, conscientizar sobre as consequências do preconceito, reduzir os prejuízos, isso aqui nem falou, nada a ver, né? Fazer uma crítica à falta de habilidade também não, ele foi até favorável à mulher. Evitar os acidentes de trânsito nem se falou, né? Por acaso, ali
estava falando sobre a conscientização sobre as consequências ou estava alertando os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação? O que vocês acham? Estava alertando. É? Exatamente, muito bem, tá? Era apenas um alerta. Aqui, gente, essa aqui é uma pegadinha, mas não dá para estar conscientizando. Ele não chegou a conscientizar, né? Ele está simplesmente mandando parar porque ele está avisando que essa lei já está em vigor, tá bom? Então, com isso, gente, a gente... atenção às palavras-chave, né, que é preconceito, discriminação, em vigor, né? Com isso, a gente termina, então, as questões que eu propus para vocês, tá? E aí, eu queria saber, assim, se deu para vocês terem uma ideia, né, da situação, de como vocês devem se portar Obrigada, gente. Beijão, hein? Vocês gostaram? Vocês conseguiram perceber as estratégias que são importantes? Obrigada, gente. Oh, ok, I miss you. Obrigada. Mas a ideia de vocês fazerem as provas anteriores, eu sempre vou trazer questões, o meu colega também, né? É importante vocês terem essa noção, né, das estratégias e não se apavorarem porque não sabem as palavras. Não pode ficar numa de traduzir todo. Você tem que pegar a ideia geral, tá bom? E eu estou aqui, assim, à disposição para alguma pergunta que vocês queiram fazer, ok? Any questions, any doubts? Fiquem à vontade. Acho que não temos nenhuma pergunta não, professora. Não? Tá bom, meus filhos. Então, muito parabéns. Obrigado aí pela aula. Eu também agradeço, tá? Espero que vocês continuem. O professor Clayton também estará ajudando, tá? Nos encontros com inglês. Então, sempre vendo as estratégias e como vocês devem proceder diante das questões. E é assim mesmo. Para a prova de inglês, a estratégia é fazer as provas anteriores, procurar estrutura, vocabulário, e observar contexto, conjunção, formação de palavras, aquelas estratégias de leituras que são tão importantes, tá bom, gente? Muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Good night. Obrigado, professora. Até mais. Obrigada, querido. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Bye, bye. See you.